Oi, boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família, não é? E estamos numa semana passada, por exemplo, conversamos sobre o que seria, definições sobre o que seja um casamento infeliz. E hoje, essa semana, e hoje também, a gente vai estar conversando sobre marcas de um marido infeliz. Não é? O que é que determina, o que é que marca uma pessoa, um marido, não é? Para que a gente possa identificá-lo como um marido que faz parte de um casamento infeliz. Às vezes não estamos aqui em busca de quem é culpado, quem é que erra, não é isso. Mas estamos em busca de sinais para que a partir daí as pessoas possam se interessar em descobrir soluções, né? E eu sempre acredito que tudo pode partir de você que descobre. Quem é que mais pode ajudar um casamento a se recuperar? A pessoa que percebe a dificuldade que está vivendo. Entende? Então, a gente perceber e esperar que o outro, que a outra pessoa, que o cônjuge tome uma iniciativa, não é algo que vai ser produtivo. O ideal é, eu descobri, eu percebi, então eu é que vou atuar, eu é que vou trabalhar nisso, né? Tem por aí, muita gente acredita na ideia de que ninguém muda ninguém. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. O que tem se vivenciado é de que quando você muda, não tem opção para a pessoa que está com você. Elas mudam também. Entende? Então, se você muda alguma coisa, muita coisa vai mudar com aquilo, né? Até as relações. Se eu mudo em relação à minha esposa, se eu então descubro, digamos, estamos vivendo um momento difícil, meu casamento não está bem, mas eu percebi isso. Às vezes ela não percebeu, mas eu percebi isso, né? O incomodado sou eu. Então, em vez de eu cruzar os braços e eu ficar esperando que ela descubra, que ela perceba, que ela mude, não, eu mudo. E na hora que eu mudar, não tem opção para ela. Ela vai mudar também. Se eu mudar positivamente, melhor, ela vai mudar positivamente. Se eu mudar negativamente, ela vai mudar negativamente. Normalmente é assim, né? Há casos onde o indivíduo pode mudar positivamente e o outro lado, o cônjuge, né, reagir de maneira negativa. Pode acontecer, mas normalmente a ideia é que quando você reage, quando você muda, quando você altera a sua maneira de relacionar, de estar com a outra pessoa também vai mudar no mesmo ritmo, ou seja, vai ser uma reação à sua ação. Ela vai reagir positivamente, né? Positivamente, se você agir, se você atuar, mudar, não é? Positivamente. Até agora nós temos alguns aspectos aqui interessantes sobre marcas de um marido infeliz, tá bom? Eu estou aqui acenando para a Roseliz, mas não estou conseguindo positivamente. Acredito que ela, por enquanto, ela não esteja, né? Porque a Roseliz, inclusive, na semana passada deu uma contribuição muito boa, não é? E foi muito útil a palavra dela. Vamos ver aqui sobre, então, alguns aspectos que tem mencionado aqui, né, sobre nesse site, neste esboço, e esse esboço está exatamente no link número 1 da descrição dessa live, tá bom? Então, tem aqui o seguinte, são duas considerações que estão mencionadas a respeito de homens, já que estamos essa semana trabalhando marcas de maridos infelizes. A primeira consideração que tem aqui é que os homens demoram a perceber que são infelizes. Entendeu? Os homens demoram, os homens não têm uma facilidade muito grande de perceber isso. Às vezes são infelizes, mas não conseguem, não é, captar, não conseguem perceber isso com muita facilidade. Então não conseguem perceber que são infelizes ou que o casamento está infeliz. Aí pronto, pior ainda.
né? Se não consegue ver o seu problema, não consegue ver o problema mesmo da família. Às vezes a esposa até fica angustiada, por que está tão claro? Será que ele não está vendo? Realmente não está. O homem, tem muitos limites, e esse é um dos limites que marcam, né, o homem nessas relações. Aqui, dentro desse argumento, dentro dessa consideração, tem assim: demoram a perceber que suas esposas estejam infelizes. Pronto, eles não conseguem ver logo os outros, né? Então a esposa eles demoram de perceber. Geralmente são egoístas, egocentristas, narcisistas e simplistas. Normalmente os homens são assim. E isso faz com que eles terminem não percebendo com facilidade. Tá bom? Faz parte dos limites, não é, humanos. A antropologia trabalha muito a ideia de que o homem foi criado, foi feito, não é que foi criado, mas o homem desenvolveu, não é, o aspecto do caçador. E nesse aspecto de caçador, então, ele desenvolveu uma série de características que terminou distanciando um pouco em relação à questão familiar, porque ele passava muito tempo fora, muito tempo na caça, não é? E isso tirou muito dele. Então ele tem perdido, não é, muito dessa empatia, não é, com a família. Faz com que ele seja meio lento para perceber as coisas. Tem mais aqui, né? Geralmente são egoístas, como mencionei. Só percebem a infelicidade quando a esposa chega a extremos. Então, muitas vezes a esposa vai avisando, né? Eu já estive atendendo alguém e a pessoa tinha seriamente esse problema, né? Ele só foi perceber a gravidade do que estava acontecendo com ele, na relação dele, quando a esposa já estava fora, já tinha saído de casa, né? Então ele veio para saber, para pedir ajuda, porque aí ele não conseguia viver sem aquela mulher, aquela história, né, que todos nós conhecemos. Mas a esposa esteve vários momentos informando diretamente e indiretamente, né? Informando, falando para ele: olha, eu não vou ficar, eu não aguento mais, essa coisa toda. Mesmo assim, ele não conseguia perceber, não é, o que estava acontecendo, né? Veja que o quanto nós somos, como homens, nós somos limitados, né? Então, isso faz com que a gente perceba também demoradamente, né? A gente perceba que estamos infelizes. Só percebe, né, a infelicidade da esposa quando ela chega a extremos. O Jonatas, conversando com a gente, ele lembrou uma coisa interessante. Ele disse que isso tem até a ver um pouco com a cultura, porque a cultura, ela exige do homem que ele não se exponha emocionalmente, né? Então, para atender isso, né, mais esse aspecto, para atender isso, então ele termina também não vivendo com mais intensidade suas emoções, e isso faz com que ele seja meio apático diante dessas dificuldades. Foi muito boa a lembrança do Jonatas nisso. Homens demonstram menos que estão infelizes, né? Então essa é a segunda consideração. Os homens demonstram menos que estão infelizes. As mulheres têm uma facilidade maior de fazer isso, né? Elas falam mesmo, e alguns acreditam que pelo fato do homem ser muito calado e não se expor e não falar de suas angústias, não é? Isso faz com que os homens terminem morrendo mais cedo. E as mulheres, porque falam e contam os casos delas, elas põem para fora o que está angustiando elas, e isso termina dando mais saúde, e elas então têm uma vida mais longa. É mais fácil você encontrar viúvas do que viúvos, né? É mais fácil encontrar viúvas. Todo mundo sabe dessa experiência. Tem aqui algumas ideias de marcas, né, de maridos infelizes, tá bom? Tem algumas ideias sobre isso. Aqui a primeira ideia diz assim: ele cria ou facilita situações para retardar sua chegada em casa. Então essa
é uma marca de um marido infeliz. Claro, nem todo mundo que vive essa situação é infeliz, nem todo mundo, porque existem outras circunstâncias que podem levar a isso. Mas normalmente, maridos que ficam criando, ou dando mais atenção a uma coisa, só para poder retardar sua volta para casa, de ir para casa, de ir estar com a família. Essa demora, essa criação de motivos para se manter distante da família, essa é uma marca poderosa, para se considerar que esse marido, ele pode até nem perceber, mas que esse marido é um marido infeliz. O marido feliz, ele é aquele que ele faz de tudo, ele se apressa, até faz coisas até mal feitas, porque ele está com pressa de chegar em casa, de estar com a família, de estar com a esposa, de estar desfrutando da companhia da esposa. Tá bom? Essa é uma marca de maridos felizes. O marido infeliz, então, faz o contrário. Tá bom? Então, você está vivendo essa situação, então tem que repensar o que é que está acontecendo. Tá bom? Como é que você sabe? Às vezes você diz, não, mas realmente eu encontro dificuldades. Olha, quando você está querendo mesmo estar com a esposa, estar em casa, você cria 1000 formas para que as coisas não lhe atrapalhem de chegar em casa. Entendeu? Então, não é com facilidade que as coisas seguram você, não. É com dificuldade. Tem que ser uma coisa muito complicada, para que você não tenha essa pressa. E se isso acontece frequentemente, pronto, aí está mais claro ainda, que isso está acontecendo. Tá bom? Então, esse é um primeiro sinal. Você tem que estar atento a isso, porque isso já é uma marca poderosa. A segunda marca, o Jonatas, inclusive, também falando sobre esta marca, ele diz que não é infeliz em tudo, somente na relação conjugal. Ele encontra apoios necessários fora de casa, ele mencionando. É um dos sinais importantes para a demonstração de uma felicidade ou de uma infelicidade. A segunda marca que eu tenho ali naquele esboço falando, sobre maridos infelizes, a segunda marca, veja se isso tem a ver com você, a segunda marca não é motivado a falar e provocar situações sexuais com a esposa. Entendeu? Ele não é motivado, ele não se sente motivado. Então, entra um dia, 2 dias, ele está ali, Ele pode até estar praticando algum sexo, entendeu? Ele pode até por um costume, por outro, mas aquilo não faz parte dele, ele não cria situações sobre aquilo, ele não brinca sobre aquilo, aquilo não desperta nele, se isso está acontecendo, essa é uma marca poderosa também, de que esse marido não está feliz. Entendeu? Ele pode até nem perceber. Olha, como eu disse, o homem às vezes nem percebe, Ele pode até nem achar que percebe. Mas no fundo, ele não é feliz. Porque um homem feliz, ele é aquele que provoca. Isso é do homem. Ele quer provocar, ele quer descobrir jeitos de cantar, de conquistar a esposa, enfim, essa atração, essa busca de conquista é uma marca poderosa de maridos felizes. Entendeu? Brincar nessa área, brincar com a esposa sobre isto, é uma marca de maridos felizes. Maridos que não fazem isso, é uma marca, está marcando que ele não é feliz. Tá bom? Se tem esse problema, então está na hora de cuidar disso. Dê uma atenção especial sobre isso, porque isso é uma marca de maridos infelizes. A outra marca que tem aqui diz assim: ele pensa e algumas vezes fala sobre divórcio, como solução. É aquele marido que tudo ele brinca sobre divórcio, tudo ele fala de pessoas que estão divorciadas, ele fala esse é o assunto constante dele, é como se fosse um escape, um túnel que ele está encontrando como solução para a vivência dele. Então, isso quer dizer que ele já vive uma angústia e inconscientemente ele
vê um caminho, vê uma janela, vê uma porta de escape. E essa porta de escape é essa questão do divórcio. Entendeu? Então, se você é o tipo de pessoa que vive lembrando, sabendo de pessoas que divorciaram, ou vive falando isso, ou pensando isso, não é? Então, meu amigo, você tem que repensar, tem que ver o que é que você pode fazer, porque você está demonstrando, você está dando sinais, são marcas isso, de um marido infeliz. E quando você está infeliz, mesmo que você não perceba, você já está fazendo a outra pessoa infeliz. E ao fazer aquela outra pessoa infeliz, o seu cônjuge, não é a sua esposa, você vai estar fazendo sua família infeliz. E você que está perdendo, você está perdendo muito com isso. Então está na hora de repensar, de descobrir novos caminhos de como, né, trabalhar este tema, esta preocupação. Tá bom? O quarto assunto, não é? A quarta sugestão, né, de marcas de um marido infeliz, sempre minimiza a valorização que a esposa dá para alguns assuntos. Isso quer dizer o seguinte: você não consegue ver valores naquilo que ela vê valores. Você não consegue dar importância a coisas que para ela são importantes, que para ela são essenciais. Entende? Então isso é um sinal, é uma marca séria de que você está vivendo essa infelicidade. Tá bom? Se você sofre isso, se você tem isso, se você não consegue, não é respeitar a palavra, mas se você não consegue conviver, não consegue entender por que aquilo é importante para ela, então, e se isso é uma constante, não é? Então, essa é uma marca, porque quando você... Lembra da época do namoro? Aquilo que era importante para ela era importantíssimo para você. Percebe? Então, essa é uma marca poderosa de que você não está feliz. E você não estando feliz, sua esposa não está feliz. É provável até que ela já disse isso, ou tem demonstrado isso para você. E você não consegue perceber. Tá bom? A outra sugestão aqui de marcas de um marido infeliz é que ele não dá mais condições para ser confidente da esposa. Ele não é mais um confidente. Ela não consegue contar para ele alguns segredos, algumas coisas da vida dela. Não é por algum motivo. Entendeu? Quando ele está feliz, ele consegue ser uma porta aberta para ela, e ela confia, e ela sente que pode passar para ele aquilo que ou a angustia, ou aquilo que deslumbra ela. Então ela conta para ele, conta para o marido, né? Ele participa disso. Ele pode ser até que para ele não é importante, mas pelo fato de ser importante para ela, ele se doa, ele se dedica a isso. Esse é um marido feliz. Se não consegue fazer isso, é porque é um marido infeliz. Veja só, é um ciclo vicioso, né? Então, você não consegue fazer isso, aí você demonstra ser infeliz. E quanto mais você faz isso, mais infeliz você fica. Entendeu? Então precisamos ficar atentos a isso. Né? Não é que a partir de agora você vai valorizar o que ela... Não é isso. É a ideia de que você está com um problema e que precisa trabalhar esse problema. Porque a partir do momento que você resolver isso, automaticamente você vai sentir prazer em valorizar o que ela valoriza. Mesmo que para você, como homem é um bicho meio, né, indiferente nas coisas, né? O que o homem gosta são coisas esquisitas, né? Então gosta de ver homem correndo atrás de bola, gosta de essas coisas esquisitas assim, que... Entendeu? Mas na hora que você tivesse vivendo uma felicidade como marido, você vai ter prazer de ouvir, parar tudo, sua vida, para ouvir, né, aquilo que é importante para ela, aquilo que valoriza ela. Entendeu? Então, você vai sentir que é um carinho que você faz a ela, valorizando o que ela valoriza. Entendeu? É um carinho a mais que você está exercendo com ela. Na sexta posição, na sexta sugestão, né, de o que é marcas de um marido infeliz,
A sexta posição é: não se sente estimulado a falar bem sobre o casamento ou sobre o seu casamento. Não se sente estimulado. Não é? Então, para ele, claro, a cultura nos leva muitas vezes a ficar contando histórias de casamentos ruins, porque é ruim, porque é uma prisão, essas coisas que a cultura termina alimentando e é que é negativo. E a gente termina achando interessante, engraçado, e a gente vai se alimentando dessas tolices e prejudicando nós mesmos. Porque se a realização minha está nessa convivência conjugal, então como é que eu vou ficar alimentando minha mente, meu coração com coisas que são negativas sobre isso? Entendeu? Então o prejudicado sou eu. Mas, não é? Isso já se tornou comum, falar mal de sogra, quando na verdade as sogras dos maridos são as sogras maravilhosas. As sogras e maridos, né, ficam muito mais a favor dos maridos do que das esposas, do que das filhas delas. E a gente reclama, a gente fala, porque é bonito falar mal de sogra, é bonito falar mal de casamento. Veja como nós homens somos muito tolos, né, muito rasos. A gente precisa disso, quando na verdade isso nos prejudica. Entende? Então, mas quando o marido está infeliz, né, normalmente ele não se sente estimulado a falar bem de casamento. Ele não tem boas palavras, ele não tem boas informações sobre casamento. Ele não sabe sentar com uma pessoa e motivá-la, incentivá-la a ir a um casamento, a casar-se. Entendeu? Nós temos essas limitações. E pior ainda é falar do seu casamento. Então ele não tem uma palavra positiva sobre o seu casamento, ele fica calado. Normalmente homens ficam calados, eles não falam, né? Não tem estímulo para dizer, olha, a melhor coisa do mundo é casar, é ter uma esposa, é conviver com uma esposa. Entendeu? Ganha ele e ganha todo mundo que está ouvindo o que ele tem a contar. Tá bom? Então é preciso a gente estar atento a isso. Homens, né? Essas são marcas de maridos infelizes. E precisam estar atentos. Não só por amor às suas esposas, mas principalmente por amor a vocês mesmos. Vocês precisam se amar. E na hora que você, marido, amar a si mesmo, você vai naturalmente entender a importância de não só dizer que ama, mas realmente amar a esposa e viver ao máximo esse amor com ela. Tá bom? Então, esses são esboços, né, que temos aqui a respeito de casamento, infeliz e nessa semana a respeito de maridos infelizes e que precisam de muita ajuda de si mesmos e de outras pessoas para que superem suas limitações e aprendam a ser felizes. Tá bom? Então, todo esse esboço, vai estar, né? Já está no link número 1 que nós vamos colocar na descrição desta live. Tá bom? Então, eu fico por aqui e que Deus continue abençoando você, lhe dando sabedoria para que você possa descobrir sua situação como marido. E se você descobrir que é um marido infeliz, então que você possa também trabalhar na sua vida, né? Para que vivendo essa felicidade você possa aproveitar ao máximo a vida, né? Inclusive a Bíblia coloca assim, viva, aproveite a vida, goze a vida com a mulher, né, da sua mocidade, com a mulher que você ama. Então, homens, maridos, está na hora da gente aprender a amar nós mesmos, amando a família, amando as esposas, tá bom? Então, que o Senhor continue abençoando você, né, nessa descoberta e abençoando sua família com o que você está descobrindo, ok? Deixa eu botar uma música aqui para encerrar e que até uma próxima oportunidade a gente vai estar conversando.
Até mais.